Quem é Pascoal? Poxa vida, essa pergunta me acompanha há tantos anos. Eu tenho 72 anos hoje. Tudo começou muito... Não, eu tenho uma Pascoal, um cidadão brasileiro, nascido lá na zona leste de São Paulo, filho de um homem preto, de uma mulher branca, que se conheceram numa ocupação lá na Vila Prudente, na Vila Libanesa, e ficaram juntos e casaram, e tiveram 7 filhos. Um irmão meu não conseguiu viver, mas os outros 6 viveram. E depois eu vivi uma vida grande. Mas que época isso era do seu pai e da sua mãe? Qual que época era? Meu pai vem de Bananal, minha mãe vem de Minas Gerais. Aí eles vão se conhecer numa ocupação em São Paulo na década de 50. Numa época em que homens negros dificilmente se casavam com mulheres brancas, né? Então... É verdade, mas é que na ocupação todo mundo se conhece, todo mundo vive junto. O denominador comum é o amor geral, né? Entendeu? Tem um denominador de amor. É claro. E a luta, né? O que é ocupação? Uma ocupação é o seguinte: as pessoas quando vinham para cá, para São Paulo, não tinha casa, não tinha onde morar nem nada, né? Aí iam morar, tipo assim, num lugar assim, como faz hoje na periferia de São Paulo, né? Era a periferia de São Paulo, né? Vai morar numa ocupação, todo mundo chega lá, vê um terreno e tal, ocupa, fica um tempo, e depois, daí a pouco, é despejado e tudo mais. Isso é um processo, né? Daí a pouco vem o cara que é o dono do terreno, ou então... E também as ocupações também em São Paulo tinha muito lugar assim, como é que chama? Muito cortiço, né? Onde mais ou menos em 100 metros... 10 por 10, né? Um terreno desse aí, vivem 15 famílias, todas juntas, entendeu? Um prédio gigante. Um cortiço, assim, todo mundo vive junto. Então tinha muito para poder sobreviver, né? É um tempo difícil, né? Porque pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Forte. Porque a gente vive esses processos, a gente nem... Por exemplo, a gente viveu a pandemia, né? No período da pandemia. Sim. Uma guerra é 10 vezes pior que uma pandemia. 10 vezes, sei lá, não sei quanto. Não dá nem para saber, né? Mas, por exemplo, eu fui lá para o meu tio, ele lutou na Segunda Guerra, o irmão do meu pai. Ele é pracinha. Ele lutou, ele é pracinha. Ele saiu daqui, foi lá, lutou na Itália. E, por exemplo, você vê que coisa louca. Eu tive agora há pouco lá, eu fui na Itália porque minha irmã falou, a gente vai até onde estão enterrados os pracinhas brasileiros. Porque o que aconteceu, né? Saíram navios aqui de pracinhas para lutar contra o nazismo, né? Mas forte, né? Foram lá para lá. Jovens de 18 anos e tudo mais, jovens, muito jovens e tal. E meu tio também tinha 18 anos. 18, tinha acabado de entrar no exército, tinha 18 anos. Entrou lá foi para a Itália, foram lutar na guerra. E a guerra é um negócio difícil pra caramba. Morreram lá e, cara, ficaram lá até 1968. Sabe? Ficaram lá, porque fica enterrado aqui, enterrado ali, tal. Meu tio voltou vivo, né? E a gente foi lá, mas depois de 68, se juntaram forças e as mães fizeram um movimento, sempre as mulheres fortes pra caramba, fizeram um puta movimento para trazer os corpos para cá, para o Brasil, né? Porque quem vai até lá buscar um filho, soldado e tal? E desses corpos, alguns milhares, um cara, ninguém perguntou sobre ele. E aí ele está lá, ficou lá. É o túmulo do soldado. Esse é um soldado desconhecido, um jovem que foi para lá, mas ninguém sabe quem é, porque ninguém disse quem é, ninguém pediu, ele ficou lá. Então só tem o túmulo dele lá agora, com o nome de todo mundo lá. Então eu estava falando desse momento, esse momento pós-guerra, né? É um momento, gente, um momento super pesado, né? Para nós brasileiros, principalmente, que dependemos da economia mundial. A economia mundial estava arrasada. Ainda mais naquela época, né? Exatamente. Então, imagina o que foi a vida do povo brasileiro nesse momento, nesses anos 50. Né? Então, aí nesses anos 50, tem muita gente saindo do interior do Brasil para vir para São Paulo, muito êxodo, né? Essas coisas, essa gente toda. E no meio desses retirantes, essa gente super difícil, muita gente... não só brasileiros, mas tinha, por exemplo, onde eu morava... Tinha gente do Nordeste, tinha gente de Minas Gerais, tinha gente, sei lá, Sorocaba, tinha gente de todo quanto é lugar, tal, nesse lugar, porque são tal. E tinha um russo, tinha o seu Vasily Tatar, uma coisa, também, sabe, gente de italianos, sabe assim, uma família tal, russo. Então é uma mescla de gente, sabe? Você estava falando do preconceito, esse um monte de gente misturada que se amaram, né? Porque onde tem gente, tem amor, né? Onde tem seres humanos, tem paixão, tem
jovens que se conhecem, trocam olhares. Tem romance, pô. Tem muito romance. E você viveu nesse local também? Vivi, não. Nasci lá. Aí nasci lá. Aí a gente nasceu, meu pai encontrou minha mãe, casou com ela, e viveram bastante nesse. Eu me lembro de tudo lá. Minha infância, cara. Nossa. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Nós somos 7 irmãos, né? Mas um irmão meu não. Foi vítima dessa coisa do saneamento básico, desses negócios todos, né? Essa coisa complexa de doenças de crianças infantis, essas coisas todas. Mas 6 irmãos meus, né? Cada um a seu modo, vingaram. E a gente viveu lá. Meu pai é policial militar. Meu pai trabalhava na PM. Naquele tempo, ele trabalhava de bicicleta, sabe? Era tipo guarda noturno. Então. Minha mãe é costureira. E lavadeira de roupa para fora. Me lembro de uma coisa bonita, falando da minha infância, que ficou na minha cabeça. Minha mãe era muito lúdica, né? Aí ela pegava, lavava roupa, as batinas dos padres da igreja, né? Da igreja que tinha no orfanato Cristóvão Colombo, um orfanato que tem na Rua do Orfanato. Que é a Rua do Orfanato, tinha um orfanato. Ela lavava. E ela fazia o seguinte, ela punha um varal, as roupas branca e preta, as batinas, sabe? Branca e preta, não sei. Mas punha ali, chega aquele monte de batinas, então ficavam as batinas se transando, as batinas dos padres. Me lembro que ela lavava a batina pra caramba. E depois, assim, aí quando a minha mãe pegava, lavava, passava, quarava, enxaguava, quando ela ia entregar as batinas, eu que cuidava dos meus irmãos. Então, eu tinha que entregar, chegava lá, fazia faxina na casa do padre também, né? Então, um dia que era o dia de entregar, o dia de fazer faxina também. Aí eu que ficava com meus irmãos, cuidando deles, fazia muitas coisas, né? Fazia comida, fazia os negócios, e também, de vez em quando, a gente brincava. E aí começou também um pouco desse lado lúdico com meus irmãos. Meus irmãos também são muito lúdicos, são muito brincalhões, né? A gente brincava muito, aquela coisa de criança que fica em casa. Foi dessa época que despertou a ideia de ser ator, a ideia de repente, começar a criar essa carreira? A gente tem que considerar assim, criança é muito importante. Sim. Eu acho que quando a gente é criança, rapaz, tem uma brasa, tem uma luz. Minha avó falava uma coisa engraçada, ela falava assim que quando a criança chega, ela vem com um pãozinho debaixo do braço. Já ouviu falar isso, né? Que a criança é uma sorte, é uma dádiva, né? Chegar uma criança. E quando em períodos em que nascer criança começa a ser muita coisa assim, são péssimos períodos da humanidade. É um péssimo período contra a vida, né? São períodos muito... Sabe, assim, nazismo, períodos assim, seria bom não ter nascido, sabe, essas coisas assim. O Brasil passa, às vezes, por esses períodos difíceis, né? Mas, assim, voltando a falar da coisa da criança. Então, a criança, cara, eu acho, não, a gente sabe disso, né? Que é o momento mais, cara, o momento mais brasa, viva, pronto. Criança é uma espécie de... Tem um amigo meu que é português, ele fala assim que... turista tem olho de criança, sabe assim? Ele fala que turista tem olho de criança. Porque quando você é turista, você está andando, ou está atrasado, você está olhando. Quem está passando, passa aquela mulher com a sacola, você fica olhando. Passa aquele burrinho, ninguém vê nada. Mas a criança vê tudo. Eu via tudo. Eu tinha... Nossa, brinca. E minha mãe também era muito lúdica, né? Mas não só minha mãe, mas a minha mãe... Ela tinha, minha mãe é meio essas loucuras, mãe é mãe, né? Eu acho assim, tanto que eu estava falando do Castelo, que eu acho que as mães, a gente fala de Castelo, as mães, assim, principalmente elas, e depois os pais, as avós, as tias, que jogaram as crianças na frente da televisão, sabe? Assim, tem essa preocupação com a educação, com a cabeça da criança, sabe? As mães, tem essa coisa que se dedicam à educação das crianças. São as primeiras educadoras, né, que a gente tem pela frente e tal. E minha mãe era a nossa educadora daquela turma toda, né? E ela fazia umas brincadeiras com a gente, E aí ela tinha uma que era uma que depois eu fiquei até assim, minha mãe, fiquei assim, super apaixonado pela minha mãe. Sempre gostei da minha mãe, né? Mas eu fiquei mais apaixonado por ela, porque eu nunca tive assim um registro na minha cabeça assim de que eu passei fome, não tenho esse registro, né? Nem nos tempos de ocupação. Não, eu tenho um registro da gente mudar de casa bastante, né? Muda aqui, mora aqui, tem que mudar de casa, porque vira e mexe, ser um programa imobiliário, né? Sei lá,
especulação imobiliária chega, pum, pum, a gente mudou de muita casa, né? Uma casa aqui, uma casa ali, então essa experiência a gente teve. Mas a gente adorava mudar de casa, punha tudo no caminhão. Criança, né? A gente adorava. Meu pai Tudo era festa. Talvez ele pirasse na batatinha, mas a gente não. E a minha mãe, por sua vez, também, e também quando a gente ia mudar de coisa, quem vai ficar no caminhão, quem vai no banco da frente, quem vai no banco de trás, quem não vai no quem vai de carro, quem vai de ônibus, porque às vezes a mudança vai tudo no caminhão, não cabe você. Pô, mas eu quero ir no caminhão. Tem essa coisa. Tinha uma brincadeira até disso aí. Mas tem uma coisa que ela fazia que era muito engraçada, depois que eu saquei mais ou menos o que era, mas era assim, a gente de vez em quando, me lembro algumas vezes, a gente fazia uma brincadeira que era, sabe no filme americano de faroeste, que os caras sentam no meio da fogueira e abrem uma lata para comer um feijão, lembra disso? Sim. Que a gente via nos filmes moicano, mas era no meu tempo, você vê. Tinha uns filmes americanos que eles chegavam os cowboys, e aí sentavam, aí cozinhava, jogava umas latas de feijão e comia aquela lata de feijão, não sei como é que eles comiam aquele, né? Aí minha mãe pegava umas latas de sardinha, dava uma para cada um, aí a gente fazia uma expedição, ia passear, comia, depois ia dormir. Entendeu? Cada um comia uma lata de sardinha, quer dizer, eu acho que era talvez, assim, por exemplo, você pode olhar isso daí e falar, pô, não tinha comida, né? Então minha mãe é o seguinte, ela inventava uma parada, sabe? Dava um outro barato na gente. Mas é algo tão especial, né? Porra, mesmo Natal, essas coisas, eu não tenho o menor problema com o Natal, porque minha mãe sempre inventava uma parada. Era muito maluco tudo, era uma doideira, assim. Porque as mães também ficam desesperadas, às vezes, né? Com esses processos de falta de comida, de falta de creche, né? Essas coisas, de falta de casa, de doença, né? As mães são... E as mães dessa época não tinham um programa de televisão para botar o filho para sentar e assistir, né? Não tinha o celular, não tinha nada. Não tinha galinha pintadinha, não tinha programa de televisão educativo. Por isso que eu estava... Não, e assim, eles eram 6, né? Eram 6. Eram 6. Minha avó teve 18. Exatamente. Então, tipo assim, eu não sei como elas conseguiam criar. Porque eu crio um só e eu fico maluca. Mas, assim, olha, vou te falar, é mais fácil criar 6 do que um, eu acho, com certeza, eu acho. Acho que se ajudam, né? Se brincam. Nossa, ali. e depois para aquele negócio. Lá em casa era o seguinte, põe comida, não tem? Põe comida na mesa, comida. Pegava e dividia a comida, assim, entendeu? Comeu, não comeu, o que você tem? Não quer comer, eu como, sabe, entendeu? Então você, entendeu? Não tinha sobra. Não fica lá vacilando, deixa o meu aqui, tá? Pega o teu e tal. Não tem esse negócio. Era uma guerra, né? Não tem esse negócio, não. Cada um defendendo o seu. Defendendo o seu, já sabe que funciona assim, não é? Mas comeu, deixou aí, entendeu? Dançou, agora só amanhã. É difícil imaginar, né? Que uma pessoa que foi criada assim, num ambiente difícil, assim, de uma ocupação. Aí, de repente, como que uma pessoa dessa vai parar num mundo tão fechado, ainda mais na época, que é a televisão? Mas eu só vou parar na televisão, assim, porque é criado, né, com a responsabilidade que a gente tem que ter, numa família, com meus pais e tudo mais, pereré. Eu fiz várias coisas, fui... Aí tem um monte de profissões que eu pratiquei. Tipo qual? Sei lá, engraxate, faxineiro, mascate, de vender coisa na rua. Vamos ver aqui. Aí depois, assim, depois entregar jornal, aí depois entrei nas profissões oficiais. Aí fiz Com 13 anos eu entrei no Banco das Nações, que é um banco. Velho bom office boy. Exatamente, o velho office boy, conheci o centro da cidade e tal. Aí depois entrei num escritório, fiz concurso, entrei no Banco do Brasil. Nossa! Entendeu? Aí passei na Universidade de São Paulo, mas aí não fui fazer... Ficou Universidade de São Paulo, Banco do Brasil. Banco do Brasil lá na Vila Alpina, onde eu morava. A Universidade de São Paulo lá em Pinheiros. Lá Nossa, muito longe. Aí, vou trabalhar no Banco do Brasil... Aí queria fazer universidade, mas aí não dava também. Meu pai falou, pelo amor de Deus, né? Falei, não, eu queria fazer letras. Fazer o quê? Letras. Mas assim, que letra? Vamos lá fazer. Pega esse dinheiro aí que eles vão te dar no banco do... Porque meu pai, mesmo sendo policial militar, eu ganhava 3 vezes o que meu pai ganhava nesse momento. Eram 16 salários, meu. Banco do Brasil, 16 salários. Trabalhava bem menos que o seu pai. 12 salários no mês, depois 13º, depois... Como é que é? Férias. 12, o 13º, férias, e mais 2 salários de gratificação por ano. Caramba. Nossa, era bom. E a cada 10 anos, você ganhava um dinheiro, um financiamento para você comprar uma casa. Ô, louco! É verdade. Aí foi bom. Aí foi o seguinte, aí eu entrei com 21 anos no Banco do Brasil, em 72,
Aí, puta, sempre com aquela vontade de um dia fazer teatro, esse negócio todo, sabe assim, eu quero fazer teatro um dia, mas não dava para fazer esse negócio. Aí eu só fui fazer teatro quando eu tinha... Aí que eu vou fazer o Doutor Abobrinha, quando eu tinha 30 anos. Sério? É, só com 30 anos que eu começo a fazer, porque até então não tinha feito nada. Mas era um sonho seu? Assim? Não é que era um sonho. Eu sempre fiz teatro na vida toda, na escola, aquelas coisas. Né? Mesmo Sempre trabalhando no banco. gostei. Mas teatro não era teatro, era amador, fazia um Sim. curso. Então, esse daí foi um curso que eu fui fazer, eu fiz um curso de... sabe assim, essas coisas, você fica procurando, né? Tem sarna para se coçar, você procura. Eu estava procurando, né? Mas estava trabalhando no Banco do Brasil. Aí eu conheci o Zé Celso do Teatro Oficina. Celso Martinez, Zé Correia. Celso Martinez. Aí o Zé Celso estava com um teatro, ele disse assim, havia uma questão imobiliária com o teatro, de novo, a questão imobiliária, porque o Silvio Santos tinha comprado, depois que teve Minhocão, a especulação imobiliária, o Silvio Santos, inclusive, comprou lá um monte de terreno e estava comprando Maitá. Bexiga, estava comprando a Maitá. Morei lá 18 anos. Então, estava comprando tudo ali. Comprou tudo ali. Comprou também o teatro. Aí o teatro estava para ser despejado. Teatro O Zé Oficina. falou que estava sozinho. Zé Celso falou que estava sozinho. Era um tempo difícil para ele. Mas eu já compreendi imediatamente que a minha função era aquela, estar lá dentro. Aí não tive dúvida.